Muito boa noite a todos, muito legal, live do Método Mapas, assunto hoje falando sobre saúde mental e as relações da saúde mental com os pilares do Método Mapas, né? Movimento, alimento, pensamento, alegria, amor e alma e sono. Do que a gente vai estar falando? Entendendo que a nossa saúde mental ela é completamente dependente de diversos hábitos. A gente vai tratar sobre esse assunto com detalhes. Aos primeiros vindouros, minha boa noite, sejam bem-vindos, obrigado pela presença. Para quem estiver vendo ou ouvindo esse bate-papo aqui nas outras plataformas, deixa aí o seu like, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário, ajuda a gente a prosperar com essa comunicação tão importante que diz sobre saúde. Assunto de hoje, saúde mental. Como aprimorar a saúde mental olhando para os diversos pilares que norteiam a nossa saúde geral. Entendendo que a nossa mente comanda as nossas ações, o que está por trás dessa mente que está no comando? É fundamental a gente compreender que existem alguns pilares que antecedem a nossa ação, o nosso movimento de realizar algo ou não. Decidir fazer alguma coisa ou decidir não fazer. Então, o que está por trás disso? Dentro de um cenário relacionado à nossa mente, a gente vai pensar sempre num triângulo. E esse triângulo, imagina que numa vértice dele, numa das pontas do triângulo, tem o que a gente está sentindo naquele momento. Qual é o sentimento que eu estou com relação àquilo que deve ser feito, ou aquilo que eu imagino que deva ser feito. Esse sentimento vai mobilizar um jeito de você pensar sobre aquilo. Eu estou sentindo que realmente isso que eu tenho que fazer é importante. Estou sentindo que isso é importante. Estou sentindo que isso vai me trazer alguma vantagem verdadeira, genuína, honesta e verdadeira. Logo, eu transfiro essa percepção que eu estou sentindo lá para o meu pensamento, e o meu pensamento vai dentro das minhas capacidades de pensar, buscar conexões, elaborar um plano de ação, elaborar um jeito de executar isso que eu estou pensando. Isso que eu senti, pensei, então eu coloco no meu cenário executivo. Então, pensando num triângulo, o sentimento, o pensamento e a ação final, isso tudo diz muito sobre algo que a gente chama de atitude. Atitude. Qual é a atitude que você tem em relação à sua saúde mental? Ou quais são as atitudes que você vai estabelecer para aprimorar a sua saúde mental? É disso que a gente vai discutir hoje. Beleza? Então lembra, o que movimenta eu, o que me cria motivo para ter uma atitude sobre a minha saúde mental, começa no que eu sinto sobre isso, começa o que eu penso sobre isso e caminha para uma ação, fazer ou não fazer. O não fazer também é uma ação. O não fazer é uma inação, não faço. Eu não vou nesta direção, vou em outra direção, não fazer. Por que é importante a gente discutir isso? Imagina que você está falando da sua saúde mental e você percebe, por exemplo, que você está com problemas na memória. Então, eu, por exemplo, o Vlad, por vezes me desconecto em relação àquilo que eu me programei a fazer. Ontem, por exemplo, eu tinha um compromisso à noite e, cara, passou, esqueci de verdade, esqueci do compromisso. E aí eu falei, cara, mas qual era o meu sentimento sobre esse compromisso? Era um sentimento real, de grande afeto, de grande importância, eu não teria esquecido. Ou era um sentimento raso, com pouco afeto, com pouca importância? Acabei esquecendo. Olha como isso é interessante. Então, o que eu sinto sobre realmente aquilo que eu devo fazer, ou aquilo que está programado para fazer, determina quanto que eu penso sobre aquilo e quanto vai ser a minha ação. Beleza? Entendido que é assim que funciona a nossa tríade mental relacionada às nossas atitudes, a primeira pergunta que fica é: o que você sente sobre a sua saúde? Ou qual é o sentido que você dá para a sua saúde? Qual é o sentimento de afeto verdadeiro que você dá sobre a sua saúde? Como que você considera a sua saúde para você? Falando em saúde mental, qual é a nota, qual é a atribuição que você dá para a sua saúde mental? Qual é o grau de importância?
É o mais importante? É importante? É média importância? É pouca importância ou nenhuma importância? Quando você classifica o grau de importância para aquilo que você está olhando, para aquilo que você resolveu olhar, no caso de hoje a gente está falando da saúde mental, se você determina um grau de importância muito alto, aí a pergunta é quanto que você então está disposto a investir nisso que você classificou como um grau de importância alto. Pensar em investir é ampliar o seu conhecimento sobre esta área de atuação. Grande professor Stefano, obrigado a presença. Ampliar o seu conhecimento sobre aquilo que você aumentou seu grau de importância é fundamental. Então vamos lá, minha saúde mental é importante? É. Quanto? É muito importante, está na linha de cima aqui, nota 10 de importância. Opa, então agora eu preciso olhar para isso com cuidado. Olhando para a saúde mental com cuidado, quais são os comportamentos que eu devo ter para preservar a saúde mental? A pergunta que vem é, o que é saúde mental? Como que você determina ou define os critérios para avaliar a saúde mental? Então vou dar um exemplo. Flutuação do seu humor, variação grande de humor. Ora eu estou muito feliz, ora eu estou muito triste. Isso são características emocionais. Eu não estou falando de nenhuma patologia ainda. Ora eu estou muito animado, ora eu estou desanimado. Ora meu grau de concentração está ótimo, ora eu estou muito disperso. Minha capacidade de guardar informações e trazer essa informação sempre que necessário está boa ou não. Minha capacidade de guardar ou de acessar informação, ou seja, memória, está ruim. Percebe? Sua mente vai dar sinais da sua sanidade mental. Agora, é óbvio, existem situações mais complexas. Por exemplo, um grau de ansiedade muito aumentado já é um sinal ruim. Um grau de estresse, preocupação, nervoso, irritabilidade, reatividade está muito alta, seu estresse está muito alto, isso é muito ruim. E aí tem outros problemas ainda que são maiores, começa a entrar no quadro das doenças graves. A própria depressão, as próprias compulsões, o próprio estresse relacionado a um nível mais patológico, a própria, aí vai entrar nas doenças mais graves, que é a da evolução da idade e da evolução do descuido que você tem com a saúde, que é a demência e outras coisas relacionadas à saúde mental, Parkinson, Alzheimer e aí vai. Só para vocês entenderem um ponto, Parkinson sinaliza a possibilidade dele surgir 10 anos antes, quando você começa a ter problemas de ordem funcional. E um dos indicadores é má função intestinal. Que doido isso, né? A relação fundamental de intestino e mente, né? Intestino, nosso segundo cérebro. Funcionamento intestinal determina a nossa sanidade mental. Crianças e adultos com índice aumentado de TDAH tem muito a ver com alimentação ultraprocessada. E principalmente o açúcar. Aumento dos índices de pessoas apresentando TDAH tem a ver com alimentos ultraprocessados, principalmente o açúcar. Aumenta o nível de depressão, alimentos ultraprocessados. Postei essa semana sobre isso. Aumenta o grau de ansiedade, estresse e todos os quadros de declínio cognitivo, de declínio psíquico, está relacionado à alimentação ruim. Então vamos começar a falar de pilar a pilar. Relacionado ao pilar do movimento, quando eu não pratico atividade física, os meus músculos, que são o nosso motor gerador de energia, e também o nosso motor gerador de diversas substâncias, centenas de substâncias são liberadas pelo músculo quando ele se contrai. Essas substâncias caem na corrente sanguínea e permeiam todos os nossos órgãos, inclusive o sistema nervoso. Então, as substâncias que são liberadas quando eu realizo um movimento físico são fundamentais para a saúde mental. Diferente disso é o sedentarismo. Sedentarismo já é classificado como uma condição muito nociva para a saúde. Nociva para a saúde. Então, estar parado, estar sedentário é o pior cenário para a saúde como um todo. Vou repetir a frase. Estar sedentário é o pior cenário para a saúde como um todo. Beleza? E aí, que tipo de exercício é mais efetivo para a saúde mental, Vlad? A ciência vai colocar que os exercícios de características moderada para mais intenso, parece que ele tem uma resposta melhor. Exercícios de baixa intensidade,
exercícios com pouca frequência, poucas vezes na semana, exercício com pouco tempo de estímulo, é bom, mas não é suficientemente bom para modular modificações importantes na nossa saúde mental. Então a ciência mostra que exercícios de moderada intensidade para alta parecem ser mais efetivos. Só que entre moderado e alta, a pergunta que fica é, o que é moderado para você e o que é moderado para mim? Vou dar um exemplo bem prático. Eu vou fazer uma corrida, porque eventualmente eu gosto de correr, 2, 3 vezes por semana eu faço corrida, e uma velocidade moderada para mim na corrida, por exemplo, 10 km por hora. Então eu consigo correr a 10 km por hora, isso para mim é moderado. 12 já é intenso. Acima de 12 para mim é muito intenso. O meu limite de velocidade para correr na esteira seria 14, no máximo 14,5, e eu consigo ficar no máximo 1 minuto aqui, 1 minuto e meio, talvez 2 minutos. Consegue entender o que é intenso, o que é muito intenso e o que é moderado para o Vlad? E para você, o que é moderado? Por que é importante definir isso? Quando a gente define o que é moderado, o exercício moderado parece que é o que traz melhores resultados em vários aspectos da nossa saúde. E, eventualmente, você ir para os exercícios intensos, variando entre intenso e leve. Isso também é um método de treinamento, que a gente chama de treinamento intervalado, também é um método muito interessante para a sua saúde. Beleza? Então, entender o que é moderado e o que é intenso é fundamental para que você treine numa condição correta para a sua saúde, para que você tenha benefícios reais, para que você efetivamente tenha resultados. Muito importante, tá bom? Aí você pode perguntar, Vlad, qual é o exercício que é mais benéfico para a saúde mental? Lembra que a gente determina a intensidade. Se você vai pedalar, se você vai correr, se você vai nadar, se você vai dançar, não importa exatamente qual é a modalidade que você vai fazer o exercício, desde que ele crie essa sua exigência. Essa exigência entre moderada e intensa parece ser um ambiente mais favorável para a discussão de hoje, que é a sanidade mental. Beleza? Agora, todo dia eu vou fazer exercício intenso? Não. Todo dia eu vou fazer só essa modalidade? Não. Aí, a sanidade mental vai passar por um outro tipo de ciência que vai falar de neurociência. Incrível. E aí tem uma outra ciência chamada neuropsicomotricidade. Essas duas ciências discutem quanto que modifica o nosso cérebro à medida que eu sugiro exercícios diferentes e em diferentes exigências e intensidades. Então vou dar um exemplo. O Vlad até pensa em um dia dançar confortavelmente, mas o Vlad tem muita dificuldade coordenativa para dança. Mas percebe quanto de exigência do sistema nervoso seria a dança para o Vlad? Então isso vai criar obrigatoriamente novas conexões no sistema nervoso e obriga essa remodelação do sistema nervoso, do meu cérebro, vai remodelar ganhando novas conexões e ganhando novas estruturas no cérebro. Olha que incrível! Então a prática regular do exercício tem 2 jeitos de ter ganho. Pode ser um exercício comum que você faça e aumente a exigência, ou seja, o desafio dentro do próprio exercício, ou eu posso ter novos exercícios para criar novo repertório coordenativo. Os 2 caminhos são muito bem-vindos para a gente remodelar o cérebro, tanto nos aspectos cognitivos quanto psíquico. Então, quem se exercita com mais frequência, com diferentes exigências, seja ela em intensidade ou seja ela em tipos diferentes de exercício, haverá ganhos tanto nos aspectos cognitivos, ou seja, concentração, memória, foco, atenção, assim como nos psíquicos. Diminui a irritabilidade, diminui o índice de raiva, de medo, de desânimo, ou seja, o caminho da tristeza, que pode chegar num caminho da depressão, estado depressivo. Então diminui essas características, diminui o índice de ansiedade, melhora controle e gestão do estresse. Lembra que estresse é uma coisa, só para a gente falar sobre estresse, é assim, um problema grave aconteceu, não tem como, tu vai ficar estressado. A diferença é como você gerencia isso nas suas condições fisiológicas e mentais. Um grande estresse acontece, vou dizer, um acidente grave acontece com um ente querido. Caraca, não tem como você dizer que você não vai se estressar, você vai estressar. Agora, como é que você vai lidar com isso é que faz a diferença. Pessoas bem treinadas e bem resolvidas mentalmente têm uma gestão melhor do estresse, isso é muito importante.
Então, a prática regular do exercício melhora e muito a nossa capacidade, tanto cognitiva, ou seja, a inteligência, acesso de memórias e conexões com essas memórias para criar recursos, e também psíquicos, ou seja, como a gente lidar com as emoções do dia a dia e o que de verdade nos afeta. Beleza? Lembrei de afeto, afeta. Então, o que de verdade mobiliza a gente? Exercício não tem escolha, a gente precisa ter atividade física regular. 3 a 4 vezes por semana, somando um volume total de exercícios em torno de 150 minutos por semana, dividido nesses 3 a 4 dias, e com uma determinada exigência. Lembra? De moderado e variando, ora no intenso, ora no leve, mas mantendo essas características. Tudo bem? Então, exercício para sanidade mental. Não dá para discutir. É necessário o exercício para ter sanidade mental. Sem exercício, haverá comprometimento mental. Haverá, não tem como a gente escapar. Haverá comprometimento do sistema nervoso quando eu não pratico exercício de forma regular. Doutor Guilherme, muito obrigado. Débora, muito obrigado. Seja bem-vindo. Agora é o Jason. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença. Vamos para o próximo pilar da sanidade mental. No método MAPAS, a gente fala do A, do alimento. Então, as últimas pesquisas que eu estava lendo, e eu li algumas que muito profundamente fala dos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados é um crime para a saúde. E o que são alimentos ultraprocessados? Por exemplo, você pega o trigo, que já está muito alterado no processo de produção de trigo. Para a gente ter condições de produzir tudo esse trigo que a gente produz, ele já está muito modificado. Já não é o trigo que Jesus fez o pão lá na Santa Ceia. É outro trigo, beleza? Esse trigo já é muito comprometido por modificações que foram feitas nesse trigo para ele ter essa condição de produzir em quantidade, não sofrer com nenhum processo de peste, e aí vai. Mas aí você pega esse trigo, que natural seria menos problemático, e passa por um processo para virar farinha de trigo. Ou seja, você processou o trigo. O ultraprocessamento é pegar a farinha de trigo e fazer um macarrão, fazer uma bolacha recheada, fazer um biscoito, fazer alguma outra coisa. Um produto que, no final das contas, para se manter embalado, precisa receber aditivos químicos, principalmente os conservantes, e esses aditivos químicos é onde mora a maior parte do problema. Então, considere que a farinha do trigo já é um grande problema para a nossa saúde. Beleza? Considere que o açúcar refinado já é um grande problema. Quando eu junto esses dois, por exemplo, numa bolacha recheada, meu irmão, aí virou uma dinamite. A hora que cai lá dentro, rapaz, faz um estrago enorme. Só para vocês terem uma ideia, a bolacha recheada, ela tem uma quantidade de conservantes e antifungicidas, antibactericidas para ela não estragar. Pega qualquer alimento que Deus preparou para nós e deixa ele um tempo ali parado, depois de colher, ele vai estragar. É natural que ele estrague. Agora pega uma bolacha recheada e deixa ali quanto tempo você quiser. Ela não vai estragar, não vai nem vir mosca nela. A quantidade de substâncias que atacam bactérias e fungos que poderiam estragar a bolacha já está nela. Aí você come. Isso depois que você come, a hora que chega lá no intestino, que é um ambiente carregado de bactérias, fungos e outras micro-organismos, você compromete esses micro-organismos lá no intestino. Ou seja, você altera a função do intestino. Lembra que o intestino é o segundo cérebro. Então, quando eu como um alimento ultraprocessado, eu danifico o meu ambiente intestinal. Meu microbioma intestinal vai ficar comprometido. Você mata bactérias boas e mantém bactérias ruins. Depois disso, o seu intestino fica mais comprometido. Ele fica mais doente. Ele adoece. Esse adoecimento do intestino, porque você alterou essa química dele, porque comeu bolacha recheada, comeu salsicha, tomou sorvete, que mais? Os embutidos aí, presunto, mortadela, essas salame, esses negócios todos. Comeu isso, alterou o intestino, adoece o intestino. O intestino adoecido, ele perde a capacidade de filtrar a entrada de substâncias na corrente sanguínea. Então entra o que quiser. Então, além da inflamação, porque o intestino está adoecido, ele vai inflamar. Além dessa inflamação, entra mais substâncias tóxicas na corrente sanguínea. E várias dessas substâncias são neurotóxicas. Elas comprometem diretamente o sistema nervoso.
E aí observou-se em crianças, por exemplo, com autismo, que fazem a alimentação mais natural, ou seja, com alimento não ultraprocessado, essas crianças têm um melhor controle da condição do autismo. Na verdade, não é que elas têm mais um controle. Por mais que ela tenha o problema do autismo, ela num ambiente natural, o sistema dela trabalha naquele limite do autismo como ela nasceu. Agora, quando você coloca um alimento ultraprocessado nessa criança, rapaz, é gasolina na fogueira. É gasolina na brasa. A brasa estava ali. Vou fazer essa analogia, com devido respeito para quem talvez tenha uma pessoa autista por perto. Vou fazer essa analogia. O autismo é como se fosse uma brasa lá no cérebro. Hora ou outra, ela dá uma faísca, ela queima, ela é desconfortável. Grande atleta Zima, seja bem-vindo, obrigado. E aí, quando eu coloco um alimento muito pesado para dentro, ultraprocessado, uma bobagem, uma bolacha, um biscoito, uma bobagem, é você jogar gasolina na brasa. E essa gasolina na brasa, aquele grau de alteração psíquica e cognitiva que esse autista tem, vira um fogaréu. E aí a criança fica com muito mais questões de gestos e condutas e hábitos mais enérgicos da característica dele. Mas isso acontece com a gente, cara. O Rodrigo colocou, estraga o paladar. Exatamente isso. Os alimentos ultraprocessados corrompem completamente. Obrigado, Rodrigo. Corrompe completamente a nossa sensibilidade para o sabor verdadeiro, que é o sabor natural das coisas, né, dos alimentos. Então perceba que é só você fazer uma análise. Faz uma semana de uma alimentação super saudável, tudo mais próximo do natural possível. Tenta fazer. Aí de repente você pega um domingo e fala, mano, eu vou enfiar o pé na jaca aqui no almoço. Mano, você vai ter dar dor de cabeça, vai dar azia, vai dar mal-estar, vai mudar seu intestino, hora trava, hora solta o intestino. No outro dia você vai acordar irritado, vai dormir mal, seu sono vai ser ruim, você vai acordar desgastado, só porque você mexeu na sua alimentação e colocou os ultraprocessados. Cara, é uma grande agressão à nossa saúde física e mental, que é a discussão de hoje, os alimentos ultraprocessados, os alimentos que saem da naturalidade, do normal, tá bom? Existem outras discussões dizendo sobre carne, aí eu não vou entrar nesse assunto, gostaria que vocês pudessem pesquisar sobre isso, quanto que a carne pode impactar. Só vou resumir para vocês, quem vive muito, quem passa dos 90, 100 anos, os mais longevos, tem carne uma vez a cada 5 ou 6 dias. Tem carne uma vez, em uma das refeições, a cada 5 ou 6 dias, ou seja, tem carne 4 vezes, no máximo 5 vezes por mês. Só daí você já começa a entender a discussão. E quem estuda com mais detalhes as características dos vegetarianos em comparação aos que não são vegetarianos, aos que são carnívoros, que comem carne, eles já observaram que tem outras substâncias que de imediato está causando dano no sistema como um todo. A gente inflama de imediato quando come carne. Então, cada um vai fazer a sua discussão, a sua conclusão aí, tá bom? Mas as dietas de hoje tem que comer mais proteína para saciar a fome e ajudar no programa de emagrecimento, lá. Meu irmão, se todo mundo comesse só o que tem que comer, não precisa fazer dieta nenhuma. Esse papo de ter que aumentar isso, diminuir aquilo, brother, isso é papo para quem procura um resultado, porque fez muita coisa errada até o dia de hoje. Então, organizar isso é muito importante. Agora é óbvio, né? Se você determinou que você quer uma performance física, ganhar mais músculos, performar em linhas gerais, talvez tenha que fazer alguns ajustes nutricionais. É diferente do cara que está seguindo um caminho só da sanidade mental e sanidade física. O cara, o que eu tenho que fazer só para estar com saúde? O cara não quer performance de nada, o cara quer saúde plena. Então não precisa ter exagero em nada, tá bom? Vamos seguir. No relação da saúde mental, a saúde relacionada aos meus pensamentos. Então é fundamental, inclusive eu coloquei hoje aí, quem quiser volta um pouquinho aí, vê aí nas postagens do Rios, eu coloquei hoje. O poder da meditação em relação à saúde mental, as pesquisas são claras e bem pontuais para mostrar. O cérebro e o comportamento de quem faz meditação com frequência é diferente, tanto na estrutura como na movimentação de utilização das áreas do cérebro. A gente tem mais ativação do cérebro nas áreas mais relacionadas à tranquilidade,
à passividade, ao relaxamento, à calma, e o cérebro mostra pra gente, olha, ele está mais naquela região, olha, ele está mais ali. Aí os caras foram fazer a pesquisa e começaram a mostrar imagens para desequilibrar a pessoa, imagens que deixam a pessoa triste, deixam a pessoa magoada, imagens de violência, imagens de agressão, imagens graves mesmo, imagens de danos ambientais causados pelo homem, tipo, enfim, indústrias poluindo, grandes enchentes como a gente está tendo lá no sul, grandes queimadas em florestas, tudo que incomodaria muito. Essas pessoas que são mais ajustadas com a meditação, ainda assim o cérebro dele vai para aquela área do desconforto emocional, mas rapidamente ele vai para uma área de controle. Então ele faz melhor gestão sobre aquilo que ele vê. Então olha o poder da meditação. O poder da meditação é incrível, nos acalma, melhora o nosso nível de gestão do estresse, diminui a ansiedade, ajusta melhor o nosso quadro de tristeza e quadros depressivos, ajusta nosso foco, nossa memória, nossa concentração, nosso grau de irritabilidade, enfim, melhora tudo com a meditação, tá bom? Ai, Vlad, qual é a melhor meditação? Aquela que você se sentir melhor. Tem diversos métodos, vê qual que você se sente melhor. Nessa pesquisa eu estava lendo, um médico sugeriu uma meditação que você vai pegando na ponta dos dedos, põe pressão e faz sa, aí aqui tá, aí na, ma, ou seja, ele traz a sua atenção para falar algo, tocar algo, sentir algo, ou seja, tudo o que você faz para trazer a atenção para você. Esse é um jeito. Tem outro que você só fica paradinho, respirando de olho fechado. Tem um outro jeito. Tem a outra que você controla a respiração e fica concentrando na respiração. É um outro jeito. Tem a meditação Shinsokan que eu faço na Seishonoye. E aí você vai proferindo algumas palavras junto com uma postura e uma respiração sobre o processo. Então tem várias meditações, vê qual que você se identifica, tá bom? Só sugiro que você comece a meditar assim como a gente começa o treino. Meditação, a gente não consegue meditar 30 minutos no primeiro dia. Seja bem-vinda, Filó, obrigado. A meditação tem que ser feita igual treinamento físico. Começa devagar. Cara, eu consegui me concentrar 1 minuto. Tá mais que bom. Para quem não fazia nada, agora você conseguiu se concentrar num método meditativo por 1 minuto. Que bom. Todos os dias 1 minuto. Semana que vem, 2 minutos. Todos os dias 2 minutos. Na outra semana, 3 minutos. Aí, Vlad, ficou fácil 3, eu vou direto para 5. Tá bom. Todos os dias 5 minutos. E aí, com o tempo, você vai chegar todo dia a fazer de 20 a 30 minutos de meditação, que é um número ótimo. Eles viram que os melhores resultados meditativos tá para as pessoas que meditam mais de 20 minutos todos os dias. É o melhor ambiente, tá bom? Aí é óbvio, né? Que eles vão para aqueles grandes monges, aí os caras meditam por horas, aí é outro lugar, os caras quase que param o coração, quase que para de respirar e o cara tá vivo, porque é um grau de profundidade num processo meditativo que eu já não sei se é só meditativo. Beleza? Aí nós vamos entrar nesse lugar agora. Para os pensamentos ficarem ainda melhores, somado à meditação, as pesquisas são muito claras. As pessoas com maior desenvolvimento espiritual e com profunda prática religiosa são as pessoas altamente beneficiadas com relação a esse ambiente mental. Então eles dizem assim, e olha que interessante, uma das pesquisas que eu li diz assim, olha, aquele cara que pratica uma única religião com mais profundidade é melhor do que aquele cara que tem múltiplas religiões. Então vou dar um exemplo. O Vlad, eu vou abrir meu coração, o Vlad vai na Seishonoye com a família. Legal, é um jeito de prática religiosa. O Vlad também gosta de ir num outro ambiente religioso. Legal. O Vlad também faz uma prática de um tipo de estudo que chama trilogia analítica. Também fala de espiritualidade. Então o Vlad tem uma prática religiosa em 3 ambientes. A pesquisa diz que pessoas que têm esse perfil têm menos profundidade no processo, porque ele tem menos entrega em cada uma das religiões. Conseguiu entender? E aí eles associam isso, essa entrega pessoal, essa minha colocação e disponibilidade para um único propósito. Então a pessoa que tem uma religião e ele pratica profundamente, ele frequenta o lugar mais vezes, ele é mais assíduo, ele tem mais ligação com as pessoas, ele acolhe mais, ele é mais acolhido. Então vai ter muito mais daquele pilar do eu te cuido e você me cuida.
Então, é além da situação da fé pela espiritualidade, é a relação da fé pelo relacionamento. Eu confio em você e você confia em mim. Então isso potencializa os aspectos da espiritualidade quando é o aspecto da religião voltado a uma única prática religiosa. Olha que interessante, eles compararam quem tem uma prática religiosa, quem tem múltiplas práticas religiosas e quem não tem prática religiosa. O que eles encontraram? Quem tem múltiplas práticas religiosas tem o mesmo nível de competências para gestão de estresse, ansiedade, do que quem não tem. Aí lascou, hein? Ou seja, a fé, a profundidade da fé está em você realmente ter uma entrega verdadeira, honesta e profunda. Quem tem múltiplas práticas ou quem nem tem nenhuma prática religiosa, ele é muito superficial. Beleza? Óbvio, né? Que esses três grupos de pessoas diziam acreditar em Deus ou diziam acreditar em algo maior que rege todo esse mecanismo universal. Mas olha que interessante, dizer que você é um cara espiritualizado, mas não ter uma prática religiosa profunda diminui realmente a sua entrega naquele contato humano, que é da prática religiosa mais profunda. Fica aí para vocês entenderem. Fundamental para a parte mental, para a parte dos meus pensamentos, das minhas ações, que vão melhorar o que eu penso, o que eu sinto, para manter a minha sanidade mental, meditação, fundamental, e a prática religiosa espiritualizada mais profunda, tá bom? Óbvio que no pilar do pensamento, o que determina a nossa saúde mental é as nossas escolhas de consumo. Então, por exemplo, vou fazer uma leitura, eu já falei isso muitas vezes e vou repetir, faça uma leitura todo dia para aprimorar seu conhecimento, mas faça uma leitura que leve você ao encontro de boas palavras. Afinal de contas, é triste falar, mas é a verdade. A indústria bélica, a indústria da guerra, estudou muito sobre a mente dos soldados e eles entenderam que soldados que têm melhor performance têm uma mente positiva. Soldados que têm melhor performance têm metas de curto prazo. Soldados que têm melhor performance fazem controle respiratório. Soldados que têm melhor performance fazem ensaio mental daquilo que tem por fazer. Ou seja, existe um jeito de eu manter minha mente mais saudável à medida que eu tenho pensamentos positivos, ou seja, palavras e pensamentos positivos, ensaio mental, ou seja, aquilo que eu tenho para fazer, eu ensaio ele antes na minha mente, tem uma respiração controlada, volta para a história da meditação, utilizando a respiração como recurso, e metas de curto prazo, o que eu tenho para fazer hoje. É só o agora, foca no agora e faz bem feito. Você pode ter um plano de longo prazo, mas o que eu tenho que fazer agora? É o foco no hoje, tá bom? Vamos para o próximo pilar. Pilar da alegria, do amor da alma. Falar de alma, depois de ter falado de espiritualidade e religião, é bobagem, nem preciso falar de alma. Falar de amor, a gente tem que falar de gratidão. Falar de agradecer. Falar de alegria e de amor, a gente tem que falar de amigos. Tem que falar de ambiente familiar. Tem que falar disso tudo, ambiente de trabalho. Então, no lado alegria, a gente fala de amor, de amigos, de ambiente de trabalho, ambiente familiar. Então, como eu criar esses ambientes mais saudáveis? Você determina um ambiente. O ambiente está muito nocivo. Cara, você é capaz de fazer algumas mudanças? Vai lá e faça, porque isso vai impactar na sua sanidade mental. Ambientes ou relacionamentos, ou questões de relacionamento que te deixam irritados, que te deixam desconfortáveis, é fundamental que você faça uma leitura interna. Primeiro entender se aquilo que te deixa desconfortável realmente é algo que você também realiza e você está fazendo uma análise projetiva. Não vamos entrar muito nesse contexto da psicanálise, mas é por aí, tá bom? Muitas das vezes aquilo que você vê no outro que te incomoda também está em você. Resumo, eu vou parar aqui, não vamos esticar essa corda. Agora, quanto que você é capaz de ajustar esse ambiente para melhorar a sua saúde mental? Porque se aquilo te irrita, faz a sua parte para fazer com que aquilo mude de um jeito. Ou mude a forma como você está interpretando. Será que aquilo realmente é tão ruim mesmo? Ou você que está interpretando desse jeito? Beleza? Bom, vamos seguir. Nesse pilar do A da alegria, quando a gente fala de ambiente, vamos pensar que você tem a escolha de estar num ambiente completamente artificial, como esse que eu estou aqui,
tem luz aqui, tem luz ali, tem câmera aqui, tem um monte de fio ligado, tem luz lá atrás, tem cenário e tal. É um ambiente completamente artificial, criado artificialmente. Isso não é natural, tá vendo? Concreto aqui na cabeça, concreto para lá, concreto no chão, isso não é natural. O nosso organismo, analisando isso, ele entende que isso não traz conforto. Não é um ambiente que a natureza proporciona. Quando eu vou ao encontro da natureza, estou lá com a natureza, mato, terra, árvore, sons da natureza, vento, passarinho, água, cachoeira, rio, sei lá o quê. Ar, respira um ar mais leve, respira um ar mais limpo, respira um ar mais úmido. É rápido o seu corpo entender que isso desarma você. Você distensiona, descontrai. Você fica mais leve quando você está num ambiente natural. É óbvio. E isso para a saúde mental é infinitamente mais favorável. Então nós precisamos acessar o ambiente natural para ter sanidade mental. Olha que frase. Acessar o ambiente natural para ter sanidade mental. Se eu não fizer isso, está fadado a ter mais doenças psíquicas, mais doenças cognitivas, de ordem da mente, e muito mais doenças físicas. Ai, Vlad, será? Tem um monte de pesquisa falando sobre isso, tá bom? Fora que quando eu tenho contato com o natural, eu faço uma troca de microbioma. Aqueles micro-organismos das florestas vão impregnar em mim, meu sistema vai ter que se ajustar a esses micro-organismos e eu fortaleço o meu sistema imunológico. É incrível, cara. Só tem ganho. Beleza? Vamos para o último pilar do Mapas, o sono em relação à nossa saúde mental, que é o foco da semana, que é a discussão da semana. Então, a nossa saúde mental em relação ao sono, essa frase é clássica, né? Experimenta ficar uma noite sem dormir para você ver como é que você acorda no outro dia. Então, uma noite de sono bem dormida começa assim que você acorda. Então, eu quero dormir bem essa noite. Como que eu acordei? Acordei, saí da cama, fez ali a sua meditação, foi no banheiro fazer seu xixizinho, fez as suas orações, fez uma boa leitura. Percebe que você está preparando a mente antes de sair de casa? Até eu nem peguei no celular. Não olhei nenhuma mensagem, porque vai ter alguma coisa que vai te tirar do eixo. Fiz todo esse cuidado mental, espiritual, fisiológico, que quem dera que eu pudesse logo cedo poder me exercitar. Quem dera. Se você puder, golaço, no primeiro horário já fazer os exercícios. Mas, mesmo que você não possa fazer os exercícios, faça pelo menos alguns alongamentos. Dá aquela espreguiçada, aquela esticada, tal, igual o cachorrinho e gato faz. E olhar em direção ao sol nascente. Bater o olho naquela direção, aquela luz, por 5 a 10 minutos, observando aquela movimentação da claridade acontecer, sinaliza para o seu cérebro já um grande mecanismo de controle de hormônios relacionados ao sono. Beleza? Se eu crio esse ambiente, e aí vou para minhas primeiras atividades do dia, minha higiene pessoal, depois o meu café da manhã, caso você faça café da manhã, você não faça jejum, café da manhã, e aí vai para atividade profissional, seja ela qual for, ou atividade do lar, seja ela qual for. Essa evolução de processos ao longo do dia, lá por volta das 18 horas, 17, 18 horas, você já está fazendo um regresso das atividades mentais de produção, porque começou a escurecer. Começou a escurecer? Cuidado! E vou dar aquela dica do 3, 2, 1. Pare de trabalhar 3 horas antes de dormir. Não desconecte-se do trabalho, porque trabalho é a única coisa que importa na nossa existência. O que você faz em relação à humanidade, isso é o seu trabalho. Receber por isso é outra coisa. Mas é importante que 3 horas antes você se desconecte disso para você se energizar para o dia seguinte. 2 horas antes de dormir, no máximo, para de comer. 1 hora antes de dormir, desconecte das telas, de qualquer tipo de comunicação que tenha luz. Aí você dorme bem. Dormiu bem, o seu cérebro, na primeira hora, já busca a maior profundidade do sono. E de preferência que você durma até as 22 horas. Até. Ótimo que você durma até as 21, seria o excelente, que você pega o melhor ambiente hormonal. Todo esse ambiente hormonal, a primeira coisa que vai fazer é mobilizar o nosso sistema nervoso, alterando as ondas do nosso cérebro
para ondas de níveis diferentes, essa profundidade de alterações dessas ondas vai melhorar a nossa memória, vai melhorar nosso aprendizado, vai melhorar o que a gente conectou com a nossa mente ao longo do dia, vai consolidar esse aprendizado, vai consolidar oportunidades de novas conexões da nossa memória e criar coisas para o dia seguinte, vai criar um ambiente mais favorável em relação a ânimo, em relação a controle e gestão de estresse, a diminuição da ansiedade, diminuição dos quadros de alternâncias bruscas de humor entre euforia e tristeza. Basta você dormir bem. E uma noite de sono bem dormida ajuda a regeneração de vários dos tecidos e órgãos do sistema, diminui muito a liberação ou neutraliza as substâncias que a gente chama de substâncias reativas de oxigênio, que são os radicais livres. Só que para isso tudo acontecer, eu preciso dormir bem. E dormir bem começa com a primeira hora do seu acordar. As suas horas todas acordadas está preparando o seu ambiente de dormir, para então você dormir bem e começar bem o dia seguinte. É fundamental. Quem não dorme bem tem mais irritação, é mais irritado. O cara briga, pavio curto. O cara tem menos concentração. O cara perde o foco toda hora. Tem menos memória. Tem menos capacidade criativa. Tem menos ânimo. Só dormir mal. Tudo isso tem a ver com a sua saúde mental. Olha quanto que você compromete a sua saúde mental por dormir mal. Então não dá para escolher, vou dormir bem ou vou dormir mal. Não! Sabe aquela história do livre-arbítrio? Existe o livre-arbítrio? Escreve aí para nós. Existe o livre-arbítrio? O que vocês acham? Posso escolher fazer o que eu quiser da minha vida? Isso é o livre-arbítrio. Você escolhe fazer o que você quiser. É isso? Existe o livre-arbítrio? Se existe o livre-arbítrio, e vamos assumir que existe, você tem sempre duas escolhas. A correta e a que não é correta. Fica claro isso? Que só são duas escolhas? O certo e o errado. Não tem o mais ou menos. Estou fazendo uma escolha mais ou menos. Já contei essa história para você. Ficar em cima do muro já tá do lado errado. Então, quando a gente assume que existe essa livre escolha, esse livre-arbítrio, essa escolha que eu vou fazer, a única escolha que você tem é fazer o correto. E para o seu sono, existe outra escolha do que fazer o correto? Não. Só tem o correto a ser feito. Fazer o correto é saber com muita profundidade quais são as ações ao longo do dia que vai garantir uma ótima noite de sono. É só essa escolha que você tem para fazer. À medida que você está me escutando, agora você é responsável por isso. Eu não sabia. Não, agora você sabe. E à medida que você sabe, você é responsável por todas as suas ações. Vlad, mas eu não consigo mudar tudo de uma vez. Mude aos poucos, mas tem que mudar. Não fazer nada é assumir que você vai ter um grande insucesso de saúde física, mental e todos os outros aspectos da sua saúde aí. Beleza? Para a gente finalizar, essa semana a gente escolheu fazer uma sequência de coisas relacionadas à saúde mental. Então já tem 3 postagens lá, 3 videozinhos. Hoje a gente fez a live, a gente não conseguiu, por uma questão técnica, fazer aí as postagens, mas a gente está aqui com vocês no ar, entregando. Depois a gente vai deixar a live gravada, é óbvio. Eu vou pedir para vocês, cara, entender sobre saúde mental, a gente tem que entender os hábitos de todos os 5 pilares do MAPAS que vão interferir na saúde mental. Não dá para você assumir que está ansioso, estressado, depressivo, ou tem qualquer outro problema de saúde mental, seja ela qual for, assumir que de imediato é o remédio que vai resolver. Percebe? Como é que o remédio vai agir se o ambiente gerado não faz exercício, não se alimenta bem, fica consumindo programas de televisão que só tem desgraça, as relações que você tem com as pessoas, tudo parece que para você está péssimo, está horrível e nunca a culpa é sua, é só dos outros. Você vive em ambiente artificial, não vai para a natureza nunca, o seu sono está péssimo, você não sai do celular, não sai da televisão, vai dormir com o celular na mão, põe o celular debaixo do travesseiro, não faz uma leitura saudável, aí você está com problemas de depressão, ansiedade, sei lá o quê. Eu vou ter que tomar algum remédio. Cara, se liga, para de ser o prato cheio da indústria farmacêutica, para com isso.
assume o controle. Eu vou dizer uma frase aqui que eu estou dizendo para vocês, mas eu estou me ouvindo, tá bom? Para de ser criança mimada. Para de querer fazer só aquilo que te dá prazer, ao invés de fazer o que tem que ser feito. Vamos ficar um pouco mais adulto, né? Vamos amadurecer um pouco mais. Seja mais adulto e responsável por você. Fazer o que tem que ser feito e pronto. Aprenda a gostar. Não é? O pessoal que gosta dessa frase, aprende a gostar. Né? Não dá para você ficar esquivando mais. Não, aprende a gostar que é mais fácil. Tá bom? Não dá para fazer só aquilo que a gente gosta ou gostaria de fazer. Tá bom? A não ser que você aprenda a gostar rapidamente de tudo que tem que ser feito, aí você só está fazendo o que gosta. Aí é maravilhoso. Aí é o Ikigai, né? É maravilhoso. Aí é a explosão de iluminação. Você sabe o que tem que ser feito, faz aquilo porque você gosta e sabe que a consequência é muito boa para você. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do bate-papo. Vamos fazer uma sequência de exercícios hoje para dar uma relaxada, só alguns alongamentos, e a gente encerra por hoje, tá bom? Volto em 2 minutinhos. Beijo, valeu, até mais, tchau, tchau, valeu. Aprenda a gostar do que tem que ser feito. É isso aí, valeu, Rodrigo, vamos em frente, um abraço, valeu. Valeu, pessoal, tchau, tchau, boa noite, valeu.